Tá subindo aí, já temos 80 participantes. Bom, vamos começar pela apresentação, que daí eu acho que a gente aproveita o tempo enquanto o pessoal vai chegando, né? Então, eu queria começar dando boa noite a todos, né? A todas, bem-vindos, né? Eu sou o professor Bido, eu sou professor no CCSA, no curso de graduação em administração, e na pós-graduação também em administração. E a professora Silvi, ela está terminando agora o estágio pós-doutoral com a gente, né? No programa de administração de empresa, né? E o que ela vai apresentar agora é um dos resultados da pesquisa dela, né? Então, foi um trabalho bem interessante. E a professora Silvia, ela é graduada, mestre e doutora em administração de empresa. Mestrado e doutorado ela fez pela FEA-USP, né? Graduação na FAAP. Hoje ela é professora na FAAP, né? E o pós-doutorado ela está terminando agora com a gente, né? Comecei em 2020, né? Então, quer dizer, oficialmente, né? Então, praticamente quase 2 anos de pós-doutorado, né? Então, acho que basicamente é isso, né? Então, o que eu queria pedir, assim, que a professora Silvia vai conduzir, então ela vai fazer a apresentação, e após a apresentação vai ter um tempo para perguntas, né? E, e aí vocês ficam à vontade, ou para escrever no chat, ou para abrir o microfone, faz a pergunta, interage, que de repente vai mais rápido, tá? Então é isso, vamos lá e bom trabalho para a professora Silvina. Muito obrigado a todos. Olá, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. Essa pesquisa, como o professor Bido falou, é fruto da pesquisa de pós-doutoramento que eu fiz no Mackenzie, em parceria com o professor Bido. O professor Bido foi meu supervisor do estágio pós-doutoral. E a gente investigou a questão de aprendizagem a partir dos erros, e mais especificamente, como que é possível promover essa aprendizagem quando os erros não são críticos. Eu vou discutir um pouquinho, na verdade, metade da minha palestra vai ser só contextualização, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão de aprendizagem, um pouco mais sobre a questão dos erros. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, e eu tentei fazer algo bem aplicado, porque eu sei que tem bastante aluno aqui, né, também da área de administração, ou profissionais que trabalham na área de gestão. Então, eu quis trazer algo assim para a gente poder conversar abertamente, para vocês também me darem as impressões de vocês. Então, ao final, eu vou abrir a palavra para vocês, para a gente discutir esse tema com as observações também e as impressões de vocês, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai falar, né? Então, vou contextualizar bem essa questão de erros, do tema. Vou apresentar para vocês o que eu vi na literatura, mais academicamente falando, né, nos artigos, nos livros, o que é tratado sobre isso, falar um pouquinho sobre o método da pesquisa e dos resultados e o que ele pode ajudar a gente no dia a dia, principalmente quem trabalha com gestão, né, o que a gente pode pegar disso daí e aplicar no nosso dia a dia. Então, como o professor já falou, já me apresentou, né? Eu estou terminando meu estágio pós-doutoral aí no Mackenzie. Queria agradecer imensamente ao professor Bido, porque ele foi uma pessoa maravilhosa aí que me ajudou e me incentivou muito em relação à pesquisa. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que gostar do que faz, porque é um processo que não é fácil, né? Levantar dados aqui no Brasil não é uma coisa tão fácil assim. E o professor Bido torna essa tarefa muito mais fácil e muito mais prazerosa, né? Ele é como se fosse um artista que pega os dados e consegue enxergar, às vezes, coisas que a gente que não tem, às vezes, tanto conhecimento, né, tem mais dificuldade de enxergar. Então, o professor Bido fica aqui o meu agradecimento público ao senhor por toda a ajuda aí, por toda pesquisa que o senhor faz nessa área, que é muito interessante. Então, já recomendo aqui para quem gostar desse tema, quem gostar de aprendizagem em relação aos erros, né? Procure artigos aí do professor Bido, que ele tem muita coisa bacana para a gente aprender. Então, vai aqui meu agradecimento. Como o professor falou, né? Eu sou professora também na FAAP e eu atuo na área de finanças. É engraçado, né? Eu sempre pesquisei coisas ligadas mais à gestão, de uma forma geral, mas a minha atuação profissional, porque eu também trabalho além de dar aula, né? A minha atuação profissional sempre foi na área financeira. Então, eu sou sócia proprietária de um escritório de investimentos vinculado à XP e também dou aulas na área de finanças. Mas eu sempre gostei de pesquisar, de estudar, e foi isso que me motivou a querer fazer esse estágio pós-doutoral.
essa questão estatística de olhar os dados, entender o que pode ser feito com aquilo, sempre me motivou. Então, foi algo que me trouxe aí ao encontro do professor e que fez com que a gente conduzisse essa pesquisa no tema de aprendizagem a partir dos erros. Bom, acho que o ponto principal aqui, quando a gente pensa em erros, né? Acho que todo mundo já ouviu essa frase de que errar é humano. E, de fato, o erro é uma característica que nos torna humanos, né? Se a gente for pesquisar sobre isso, a gente tem vários artigos e muitas coisas a respeito e que não falam somente da área de gestão, mas que falam, por exemplo, eu acho que coisas de textos da psicanálise, textos que envolvem o cérebro humano, porque o erro é uma coisa muito interessante de se pesquisar e a gente também tem uma questão cultural em relação ao erro, que eu já vou comentar mais para frente, que torna toda essa questão muito delicada e muito interessante também, com várias possibilidades aí de aprendizados, né? Então, o nosso ponto de partida é que um homem é um ser falível por natureza, isso o torna humano, e isso faz com que a gente possa amadurecer através do nosso erro, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de poder se desenvolver e se poder amadurecer se souber aprender com o erro. E aí, isso aqui não é só para a área de gestão, não é só para a área organizacional, a gente pode pensar em todos os âmbitos da nossa vida a respeito do erro. Para a gente ter ideia, né, eu trouxe aqui, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas achei bastante curioso, né? Quando eu pensei em erros, eu falei, será que tem grandes erros que a gente possa citar aqui? E logo eu percebi que os erros são mais comuns do que a gente imagina, obviamente, e eu trouxe algumas coisas que foram inventadas e que a gente usa muito hoje em dia e que foram frutos de erro. Então, em 1970, a gente tem como exemplo o Post-it, que na verdade foi criado pelo Spencer. Congelou aí? Para mim também. Congelou. Eu tô avisando no WhatsApp dela aqui, vamos ver o que. Ela tá saindo e entrando aí. Aí, né, gente? Opa! Poxa vida, né? Eu tava aqui tão empolgada falando e não tinha percebido que eu tinha caído. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Uhum. Então tá bom. Deixa eu abrir novamente aqui a minha apresentação para que vocês consigam acompanhar. Pronto. Onde vocês pararam, gente? Me falem aí. Eu tinha falado do post-it. Perfeito. Então, eu estava falando, se eu voltar a congelar aí, o meu marido tá ouvindo aqui também, qualquer coisa ele me avisa. Desculpa aí pela queda. Eu estava falando que o post-it foi fruto de um erro, né? Então, ele queria fazer um adesivo super, né, que fixasse muito bem, um adesivo bem forte, e, na verdade, por um erro, que acabou criando o post-it. A gente tem outros exemplos também muito corriqueiros, então o micro-ondas também é fruto de um erro. Então, quem criou o micro-ondas foi o engenheiro Percy Spencer, que trabalhava numa empresa que produzia armamentos e equipamentos militares, e ele estava tentando
fazer um radar, né? E através das ondas eletromagnéticas ele descobriu que aquele radar derretia as coisas, né? Ele tinha um chocolate no bolso que acabou derretendo. Então ele percebeu, algo está errado, né? Não está dando muito certo. E depois essa ideia que deu errado, eles acabaram aproveitando aí para fazer o famoso micro-ondas que a gente utiliza todo santo dia, né? Praticamente. O Super Bonder, né, a supercola, também é um exemplo de algo que deu errado. Era, na verdade, uma substância para ser utilizada como uma lente de alta precisão, mas que perceberam que aquilo fixava vários tipos de materiais. Então, também é fruto de uma invenção que surgiu a partir do erro. E, por fim, acho que esse é o mais conhecido e mais falado aí, que a gente também, né, já deve conhecer, até prêmio Nobel, foi a descoberta da Alexander Fleming, que estava tentando combater alguma bactéria e acabou deixando o material em estudo aberto na mesa. E pelo fato de ter deixado aquele material aberto, começaram a surgir fungos que contaminaram todo aquele material que ele estava analisando. E ele descobriu que aqueles fungos impediram a proliferação daquelas bactérias. Então, de alguma forma, o fato dele ter cometido um erro de ter deixado o material exposto ali, ele deveria ter guardado, fechado, né? Mas o fato de ter deixado esse material exposto acabou fazendo com que ele tivesse uma descoberta excelente que até hoje é útil, né, para a gente, para combater aí as infecções. Então, a gente tem que passar a olhar os erros, talvez por uma nova perspectiva, sobre um novo âmbito, né? Então, é um pouco isso que a gente tenta trazer quando a gente estuda a questão da aprendizagem a partir dos erros. A questão, né, que eu falei é um pouco cultural, essa questão do erro, né? Ninguém gosta de errar. Eu mesma sou super perfeccionista, eu quero tudo perfeito, quero que tudo dê certo. Então, eu, às vezes, não reajo bem aos meus próprios erros. E a gente sabe que é uma coisa um pouco cultural, né? Da gente aprender na escola de que errar é ruim, porque errar a gente tira nota ruim, né? É uma fraqueza. Em tempos de internet, de redes sociais, quando a gente fala em quando a gente compara as nossas vidas, a gente vê todo mundo nas redes sociais, só tem sucesso, né? Só tem gente se dando bem, só tem gente que produz, que ganha dinheiro, ágil, né? Não tem um espaço para o erro. Ninguém compartilha, nossa, deu uma coisa super errada, nossa, fiz uma coisa muito... Ninguém, né? Então, olha que engraçado, né? O erro é uma coisa humana, é uma coisa corriqueira, faz parte da natureza humana, todo mundo erra, e ainda assim o erro não é algo que a gente discute tanto a respeito, né? Então, eu acho que essa resposta porque envolver o aprendizado, isso pode promover uma série de outras coisas. Congelou. Congelou de novo, né, gente? Eu tô mudando a rede aqui. Vou pegar a rede do celular. Estão me ouvindo? Agora sim. Uhum. Pronto. Mudei a rede. Acho que agora vai dar certo. É engraçado que nunca dá errado, né? Aí a gente vem da palestra e dá errado. Então, já tá aí o primeiro erro, né? Vamos lá voltar. Então, eu estava falando que, poxa, né? A gente nunca compartilha os erros, a gente sempre quer compartilhar os sucessos. Só que o erro pode nos propiciar tanto aprendizagem, né? O erro pode ser tão importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, é uma coisa que até na criação dos filhos a gente pode pensar, né? A gente, como pai, a gente quer proteger os filhos, quer que eles sejam todos, né? Que nunca passem por uma situação ruim, que nunca errem, né? Sempre acertem na vida. Só que às vezes é uma situação de erro que pode promover um aprendizado. Então, talvez a gente tenha que olhar com outros olhos essa questão do erro. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem até aqui? Sim. Tudo certo? Então tá bom. Eu separei alguns depoimentos aí para a gente pensar em relação ao erro, né? Quando eu pensei em erro, assim, a gente erra sempre, né? Todos os dias a gente pode cometer algum erro. Mas, geralmente, aqueles erros que ficam mais marcados na nossa memória são erros talvez mais proeminentes, mais críticos, né? Já entrando um pouco mais na questão da pesquisa.
E quando eu pensei nisso, eu falei, será que tem algum erro que eu cometi na minha, né, no meu processo aí de trabalho que eu pudesse compartilhar com vocês? E eu lembrei de um que, nossa, me deixou arrasada. Que eu, como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei na área financeira. E logo que eu estava terminando a faculdade, eu fiz o curso de administração também, sou formada em administração. E eu trabalhava num banco, no escritório de private banking, num banco muito grande, multinacional. E private banking, para quem não sabe, é uma área do banco que lida com clientes de alto poder aquisitivo. E eu era estagiária nessa época, então fazia aqueles processos, depositar cheque, fazer planilha para clientes, acompanhar várias coisas, né? E aí, um dia, uma gerente falou, olha, um cliente aqui mandou um cheque de, eu acho que era entre 100 mil a 200 mil reais o cheque, tá? E a gerente me deu em mãos aquele cheque e falou, deposita ali na agência, que ficava no mesmo andar, né, do escritório que eu trabalhava. Bom, fui até a agência, depositei, né, depositaram o cheque. Na verdade, eu achei que eu tivesse feito isso, vou contar melhor a história. Isso foi tipo uma sexta-feira. Na semana seguinte, o dinheiro não estava na conta do cliente. E a gerente perguntou para mim, Silvi, você depositou o cheque? E eu, sempre super organizada, super direitinha, né? Olhei e falei, olha, não tem nada aqui comigo, então foi depositado, né? Não tem nada aqui parado comigo, nas minhas pastinhas aqui tá tudo vazio, então já foi. Bom, o cheque não caía na conta, ninguém sabia do cheque, foram pesquisar na agência, ninguém pegaram até o vídeo, a gravação em vídeo para saber se eu tinha ido até a agência, enfim, desapareceu. Tempos depois, um outro assistente que trabalhava na área abriu a gaveta dele e falou, olha aqui o cheque. Então, na verdade, o que tinha acontecido? Eu tinha depositado, na verdade, um cheque de outro cliente, achava que era aquele e falei que tinha depositado o cheque. Mas, na verdade, o cheque nem tinha chegado até mim. E eu, obviamente, não tinha depositado aquele cheque porque estava na gaveta ainda do assistente que não tinha me dado o cheque. Enfim, foi uma baita confusão, pediram para assustar o cheque, o cliente ficou sabendo, né? Porque o cheque tinha desaparecido, imagina, 100 mil reais desaparecidos, né? E eu fiquei super chateada, porque eu sou tão certinha, acabei admitindo um erro que nem tinha sido meu, mas que depois eu acabei reforçando o erro, enfim, só deu confusão. Esse erro foi um erro que para mim foi crítico, mas que na verdade o grau de impacto não foi tão grande, né? Porque ele, apesar de ter sido sério, na verdade não aconteceu nada, porque depois descobriu-se onde estava o cheque e tudo mais, mas ficou marcado em mim. Né? Ficou uma história que aconteceu há mais de 10 anos atrás e que eu sempre lembro como algo que eu fiz errado. E a partir de então, o que o banco, né, instaurou lá como um procedimento? Toda vez que tem alguma coisa para depositar, tem um recibo, quem recebe, né? Então tem um controle, né? Óbvio, devia ter isso há muito tempo já, né? Mas foi algo que deu errado para eles perceberem que faltava um controle ali para saber quem pegou, quem recebeu, quem deu baixa, né? Ter um controle ali, seja num papel ou num computador. Então, esse é um exemplo que eu tenho aí de algo que deu muito errado e que eu lembro, mesmo tendo acontecido há mais de 10 anos, eu ainda lembro porque foi algo muito marcante para mim. É claro que a gente todo dia, por exemplo, vai escrever alguma mensagem para alguém aí num aplicativo de mensagem e acaba tendo um erro de digitação. A gente lembra todos os erros que aconteceram? Provavelmente não, né? Porque são erros que talvez não impediram a comunicação com um colega, alguma coisa no nosso trabalho, enfim, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, um médico administrando um remédio errado na sua profissão, isso é gravíssimo. Pode, às vezes, até matar um paciente. Então, a gente tem diversos graus de erro, diversos graus de severidade daquele erro, de criticidade do erro, e dependendo do que acontece, eles podem ficar mais marcados, ter efeitos mais proeminentes ou não. Então, é um pouco disso que a gente vai discutir, que a gente quis também discutir nessa pesquisa. Se a gente for pensar nos erros, cada vez mais, acho que eles são mais frequentes, porque a gente vive num ambiente incerto, dinâmico, então as coisas mudam muito rapidamente, complexo, né? Tá tudo interligado, e eu até representei aqui num nó, porque essa complexidade às vezes é difícil da gente decifrar, né? E imprevisível. Quem que ia, por exemplo, achar que a gente ia ter uma pandemia, né? Então, tudo isso, todo esse ambiente, e se a gente pensar também no ambiente organizacional que reflete todas essas características, acabam trazendo mais possibilidades de erros para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Então, né, focando um pouco nesse contexto todo, e agora entrando propriamente na pesquisa que a gente quis desenvolver,
que a gente quis investigar? Bom, qual que é a influência dos fatores organizacionais que estão relacionados à aprendizagem? Qual que é a influência desses fatores no aprendizado do indivíduo? Será que o indivíduo consegue aprender a partir dos erros? Então, a gente quis entender essa influência de alguns fatores que eu já vou mostrar para vocês. E essa relação e essa análise foi feita também em função de analisar a criticidade dos erros, a tolerância que a organização, né, que a empresa que a gente trabalha tem em relação aos erros, o comprometimento do indivíduo com a aprendizagem, enfim, uma série de variáveis que a gente quis estudar nesse modelo todo para entender qual que é, de fato, o potencial do aprendizado por meio dos erros. Bom, por que essa pesquisa é interessante, né? Porque quando a gente olha para essa área, ainda não tem uma taxonomia, uma classificação específica para aprendizagem a partir dos erros. Geralmente, quando a gente fala em aprender a partir dos erros, isso está muito mais ligado com aprendizagem informal, aprendizagem experiencial, mas não tem muitos modelos conceituais ou modelos de aprendizagem voltada para a questão das empresas que, de fato, considerem a questão da aprendizagem a partir do erro como uma aprendizagem, um tipo de aprendizagem, uma taxonomia de aprendizagem, tá? E outra coisa é que também ainda tem poucas pesquisas nessa área que tentam falar o que pode impulsionar ou inibir a aprendizagem a partir dos erros. Então, essa pesquisa veio justamente tentar solucionar um pouquinho ou dar um caminhozinho para essas questões todas que ainda não estão tão aprofundadas na literatura. Acho que é importante falar aqui também o que a gente entende como um erro, né? Porque erro pode ser tanta coisa, né? Mas um erro, ele pode ser entendido basicamente como um desvio de um plano ou resultado previamente estabelecido ou esperado, sendo decorrente de uma execução incorreta ou de tarefas, né, rotinas organizacionais que as pessoas podem fazer de forma incorreta. Então, sempre que algo for desviado, né, de uma intenção, de alguma coisa que é esperado, isso pode ser considerado um erro, tá? Para entender toda essa questão, o que a gente investigou, né? A gente investigou, primeiro, o que é considerado uma aprendizagem a partir do erro. Segundo, né, a literatura, a aprendizagem é um processo que, nesse caso aqui, a gente investigou no nível do indivíduo, né? A pessoa vai aprender, que a partir da identificação e análise de determinado erro, pode gerar um conhecimento e ações de melhoria naquele trabalho daquela pessoa. Não, tá? mas deixa eu também Então, o processo de aprendizagem depende dessa identificação, de eu olhar para aquele erro e saber que aquilo pode ser para eu fazer uma nova ação. Tá? Outra coisa, acho que tem alguém com o áudio aberto aí, professor, se você puder identificar, eu sei que deve ter um monte de gente aí vendo, mas se for possível. Outra coisa que a gente ela tá com o áudio mutado agora. Acho que eu mutei você sem querer, peraí. Pronto, tirei. O professor me multou sem querer aqui. Estão me ouvindo agora? Ótimo, obrigada. Coisas que acontecem. Então, assim, quando a gente fala de aprendizagem, é importante também pensar que ninguém vai aprender se não quer aprender, né? Então, nesse caso, o comprometimento do indivíduo é super importante para incentivar a aprendizagem quando a gente tem uma situação de erro. E esse comprometimento a gente define como um status psicológico no qual o indivíduo está disposto a investir seu tempo, seu esforço para entender aí novas tecnologias, adquirir novas habilidades e tudo mais, tanto para benefício próprio quanto para da empresa, tá? Então, essa questão do comprometimento é importante. Outra coisa que a gente investigou, os fatores organizacionais relacionados à aprendizagem de erros. Na literatura, se trata assim de uma série de fatores que podem incentivar esse ambiente, né, para você aprender com erro. Então, primeira coisa, comportamento do gestor. Se a gente tem um gestor muito sisudo, muito fechado, muito que não admite erros, sabe? Aquela pessoa que tem que ser daquele jeito e pronto, isso obviamente pode inibir, né? Pode gerar até medo, né, de você admitir um erro e aprender com ele.
Outra coisa é o comportamento dos colegas. Se há uma troca de informações sobre erros que cometem, se há um apoio mútuo, né? Às vezes você vai contar, poxa, deu tal coisa errada para um colega de trabalho e ele, né, zomba de você, ou vai contar para o seu chefe e você tem medo. Isso tudo pode gerar também uma retração em relação à aprendizagem e a lidar com os erros também. A estrutura da empresa, os procedimentos da empresa e os princípios e valores que ela tem também podem ser considerados fatores que podem inibir ou incentivar essa aprendizagem. Então, a gente também estudou esses fatores aí. Por fim, a gente tem outras duas variáveis que estão nesse modelo, por isso que eu estou explicando cada uma delas, que é a tolerância das organizações. Então, a gente sabe que tem organizações que são mais tolerantes com os erros. Por exemplo, empresas de alta tecnologia ou startups. Geralmente, empresas que têm muita inovação admitem um pouco mais o erro, porque esse processo inovativo, esse processo tecnológico, querendo ou não, depende dessa, às vezes, tentativa e erro, né? Então, são ambientes que talvez tenham maior tolerância ao erro. Agora, um ambiente médico, por exemplo, né? Um hospital, talvez a tolerância ao erro seja muito menor, porque cada erro ali pode custar caro, né? Uma vida. Então, é importante a gente medir também essa tolerância e entender como que essa relação se dá. E, por fim, a criticidade dos erros, que é basicamente uma equação, né, uma multiplicação da frequência com que o erro ocorre e da gravidade que ele pode causar em relação às consequências que ele gera. Então, a gente pode ter erros muito frequentes, mas de baixa gravidade, ou erros talvez pouco frequentes, mas muito graves. Então, dependendo dessa relação, a gente vai ter uma maior criticidade do erro ou uma menor criticidade, tá bom? Então, basicamente, agora chegando aí no que eu quero, né, mostrar para vocês, a gente identificou esse modelo conceitual da pesquisa. Então, a partir de toda a pesquisa da literatura, foi possível determinar esse modelo. O que ele me diz? Ele fala assim, ó, que esses fatores organizacionais, que a gente chamou de FAI, que é o comportamento dos colegas, dos gestores, as estruturas aí de tarefas, procedimentos, princípios e valores da organização, elas podem estar relacionadas positivamente com a aprendizagem dos indivíduos a partir dos erros. Essa é a hipótese H2 aí que é positiva. Então, tem uma relação positiva entre essas duas variáveis. O que pode também ajudar nesse processo todo? Bom, a tolerância da organização. Então, a gente acredita que quanto maior a tolerância em relação aos erros, mais isso vai incentivar mais esses fatores organizacionais a surgirem dentro da organização e também, que é o H4, né? E também o H3, que essa tolerância pode também incentivar a aprendizagem a partir dos indivíduos. A hipótese também que a gente tem em H1 fala que o comprometimento do indivíduo com a aprendizagem também vai incentivar a questão da aprendizagem a partir dos erros, que parte do pressuposto de que ninguém vai aprender nada sozinho, às vezes esse comprometimento vai ser importante, senão talvez essa aprendizagem, por mais que eu com erros e que situações, né, empresariais talvez até ajudem nessa questão, mas se eu não quiser aprender, se eu não for comprometido com aquela aprendizagem, o que vai adiantar? Né? E por fim, a gente tem a criticidade dos erros. Então, acredita-se que quanto mais crítico o erro, maior essa aprendizagem, tá? Vejam a ideia do cheque, que eu nunca mais esqueci, nunca mais, né, prestei uma atenção assim, que eu nunca mais prestei tanta atenção na minha vida quanto essa. E a gente também estabeleceu que essa criticidade dos erros pode moderar a relação de entre várias variáveis do modelo, tá? Por fim, temos variáveis de controle aí, né? Como essa pesquisa foi feita com pessoas, a gente tem o gênero, a idade, escolaridade, a função que a pessoa desempenha, né? Se é uma função mais estratégica ou mais operacional, que talvez também possa influenciar essa aprendizagem a partir dos erros, e variáveis da empresa que essa pessoa trabalha. Então, o setor, o porte, se é uma empresa multinacional ou não, talvez isso também pudesse influenciar aí a aprendizagem. Então, a gente investigou tudo isso. Esse é o modelo da pesquisa, tá bom? Como que a gente fez essa pesquisa? Basicamente, ela é uma pesquisa descritiva, onde a gente pegou, fez um questionário aí através de construtos já formados, né, pegos a partir da literatura, e a gente aplicou, então, um questionário online que foi veiculado aí através das redes sociais, do LinkedIn e tudo mais, e foi voltado a trabalhadores, em geral, né, de qualquer região do Brasil, em território nacional,
e que estavam trabalhando de forma remota ou presencial, porque como a gente pesquisou durante a pandemia, tinha muita gente que ainda estava trabalhando de forma remota, né? Então, a gente considerou as duas coisas. Foi uma amostra não probabilística, por conveniência, e a gente conseguiu 108 respondentes. A análise dos dados, ela foi feita através de um processo estatístico que chama o PLS-100, né? Que é a modelagem de equações estruturais com o método de estimação por PLS. Quem gostar dessa parte de estatística, o professor Bido, ele é o mestre, né? Ele entende muito sobre isso, ele tem vários vídeos no YouTube, inclusive para quem gostar dessa área de pesquisa aí, para vocês aprenderem a fazer modelagem de equações estruturais. Então, né, já estou indicando aqui muita... e tem várias coisas, enfim, de vídeos, tutoriais, muito bacana para vocês aprenderem um pouco mais sobre essa técnica estatística. Outra preocupação também importante foi em relação à variância comum ao método. Porque quando a gente faz pesquisa, nem sempre o questionário pode refletir a verdade, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente possa achar relação entre construtos, mas na verdade porque foi feita uma pesquisa com, às vezes, a mesma medida em todos os construtos, todas as variáveis, né? Então, a gente adotou alguns parâmetros para justamente garantir que não havia viés em relação ao método utilizado para fazer essa pesquisa. Então, a gente utilizou escalas, né, para medir diferentes, a gente criou uma variável para medir justamente a questão do método e para identificar se poderia haver algum viés nos resultados dessa pesquisa em função da forma como a gente mediu as coisas. E, graças a Deus, deu tudo certo, não tem viés aí, pelo menos a gente descartou essa possibilidade na pesquisa. Aqui, por curiosidade, quem é mais da área acadêmica, né, vai se identificar. Para cada pesquisa que a gente faz, a gente tem que tentar medir as coisas, né? Então, como que a gente mediu a aprendizagem? Foi uma escala de concordância de 1 a 7, né? Onde 1 era discordo totalmente e 7 era concordo totalmente. Tinha 8 itens ali e que ia medir se a pessoa de fato tinha, né, aprendido alguma coisa, enfim, tinha algum nível de aprendizagem em relação aos erros cometidos, tá? E aqui estão todas as medições que a gente realizou para fazer justamente, né, para chegar na conclusão final da pesquisa. Só para vocês saberem, a maioria, foram 108 respondentes, né? A maioria do sexo feminino, casados ou em união estável, com idade média aí de 43,3 anos, né? Essa figurinha aí, poxa, tá um pouco... não são idosos, né? Mas, enfim, são pessoas que têm um nível alto aí de escolaridade, né? 44,4% com MBA completo e 33% já com ensino superior completo. São como cargos, né? Gerente e coordenadores 31% e analistas quase 28%, e que também apresenta uma média salarial até que elevada aí, tá? Essas pessoas, elas possuem em média 8,6 anos de experiência no trabalho. Então, se a gente for pensar, são pessoas que têm já certa experiência, né, no que fazem, que trabalham aproximadamente 41 horas semanais e no, né, decorrer da pesquisa aí, elas ainda estavam trabalhando primordialmente de forma remota, né? 60% das pessoas estavam trabalhando de forma remota. Essas pessoas trabalham onde? Bom, 95% delas trabalham em empresas em São Paulo, de grande porte, empresas com mais de 25 anos de existência, né? 63,9% aí trabalha em empresas com mais de 25 anos. Os setores mais proeminentes da pesquisa foram o educacional, o farmacêutico e o financeiro. 29% das empresas eram multinacionais e somente 3,7% eram startups, tá? Então, essa é a composição aí de toda a amostra dessas 108 pessoas que responderam à pesquisa. Bom, vamos agora para os resultados, né? O que a gente confirmou? Tudo que está em verde aí na tela de vocês foi o que a gente conseguiu confirmar. Então, foram as hipóteses que foram validadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, de fato, o comprometimento do indivíduo afeta positivamente a aprendizagem individual a partir dos erros. Então, se eu não sou comprometido, talvez a minha aprendizagem seja menor. O fato de eu me comprometer com o meu aprendizado, isso, obviamente, vai gerar uma aprendizagem a partir dos erros maior. Outra coisa, desculpa que eu engasguei. Outra coisa também que vai ajudar bastante, né, incentivar essa questão da aprendizagem a partir dos erros, é justamente a existência de fatores organizacionais. Então, aquilo que eu comentei, de ter colegas que
um conforta o outro, que trocam experiências em relação aos erros, gestores que têm uma abordagem mais aberta, que admitem erros, né, e sabem que os erros são parte do processo, estruturas e procedimentos um pouco mais liberais e princípios e valores voltados para essa cultura do erro, acabam também influenciando positivamente essa questão da aprendizagem, tá? De forma também análoga, a tolerância da organização em relação aos erros também influencia os fatores organizacionais. Então, quanto mais tolerante é a organização, isso acaba passando também para os colegas, para os gestores, acaba influenciando a estrutura, os princípios e valores da organização. Então, uma organização mais tolerante acaba tendo, por consequência, fatores organizacionais que podem levar à aprendizagem, tá? As variáveis de controle não foram significativas, então não houve grandes diferenças em relação a porte, setor, ou gênero, idade, escolaridade, então não houve grandes diferenças, não foi significativo ao nível de 5%. E outra coisa que também não foi significativo foi a relação entre a tolerância da organização e a aprendizagem individual. Talvez porque a tolerância é algo que foi uma medida feita no nível organizacional, e a aprendizagem é no nível individual. Talvez, se a gente medisse tolerância de indivíduos ou alguma coisa nesse sentido, talvez essa relação poderia ser positiva, tá bom? Agora, indo assim um pouco mais a fundo, o que a gente tem que explorar aqui? A questão da criticidade dos erros, que é inclusive tema, né, dessa palestra. Como eu falei para vocês, a criticidade dos erros é o quão frequente um erro é e a consequência daquele erro. Então, erros muito frequentes e cujo impacto, né, seja muito proeminente, são erros mais críticos. E a gente notou que quanto mais crítico o erro, de fato, como era esperado, essa aprendizagem pode ser exacerbada, pode ser mais desenvolvida. Então, erros mais críticos tendem a gerar uma aprendizagem maior. Porém, e isso é interessante, é que a criticidade é uma variável que a gente chama na estatística de variável moderadora. Então, essa variável, ela vai afetar a relação de todas as outras variáveis nesse modelo. E eu vou explicar melhor isso para vocês aqui. Então, quando a gente olha para a criticidade, né, e ela, quer ver, vou até voltar aqui, a criticidade, no caso aqui, ó, da relação do comprometimento com a aprendizagem, essa H1A, tá vendo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a criticidade, nesse modelo, nesse estudo, foi muito importante porque ela modera a relação entre o comprometimento do indivíduo e a aprendizagem. O que isso quer dizer? Trocando, né, em termos mais simples. Quando a criticidade do erro é alta, o comprometimento do indivíduo com a aprendizagem não influencia a aprendizagem a partir dos erros. Porém, quando a criticidade do erro é baixa, o comprometimento do indivíduo com a aprendizagem tem uma influência positiva na aprendizagem. Quer dizer, então, que se a criticidade do erro é alta, talvez eu nem precise estar tão comprometida assim, porque eu posso aprender com aquele erro mesmo sem estar tão comprometida. Agora, se a criticidade do erro é baixa, são erros corriqueiros do dia a dia, o que pode acontecer? Se eu não estiver comprometida com a aprendizagem, talvez aquela aprendizagem não ocorra. Então, esse é um primeiro resultado aí bastante importante e relevante que a gente descobriu. Então, para erros do cotidiano, erros que são considerados menos críticos, mais corriqueiros, para que eu aprenda com esse erro, talvez seja importante eu ter essa questão do comprometimento, tá? Porque senão, pelo menos aqui nesse modelo, senão essa relação aí não é influenciada, tá bom? Um outro efeito moderador também da questão da criticidade dos erros é na relação dos fatores organizacionais com a aprendizagem. Então, de novo, quando a criticidade do erro é alta, os fatores organizacionais não influenciam a aprendizagem a partir dos erros. Porém, quando a criticidade do erro é baixa, nota-se essa influência. Então, de novo, para erros que são mais corriqueiros, menos críticos, menos, né, talvez graves, o fato de eu ter uma estrutura formal na minha organização, ter colegas para compartilhar aqueles erros e colegas que apoiam, né, que dividem aí, gestores que entendem que erro pode acontecer, ter essa questão organizacional passa a ser relevante para aprender com erro. Então, de novo, quando o erro não é tão crítico, os fatores organizacionais vão fazer a diferença nessa relação. E, por fim,
a gente vê que a criticidade também vai moderar os resultados da tolerância em relação à aprendizagem. Se a gente olhar naquele modelo inicial, onde eu mostro as bolinhas, o que foi validado ou não estatisticamente, vocês vão ver que essa relação não foi validada. A tolerância organizacional em relação à aprendizagem individual não foi uma hipótese validada, né, no nível de 5%. Porém, quando a gente acrescenta essa questão da criticidade, essa relação é estabelecida. Então, quando a criticidade do erro é baixa, a tolerância tem uma influência pequena e negativa na aprendizagem a partir dos erros. Então, o que a gente pode concluir disso daí, né? Que quanto maior a tolerância na organização, menor vai ser o aprendizado a partir dos erros. Justamente porque pode ser que esses erros sejam vistos pela pessoa como algo que não merece tanta atenção, às vezes, é um erro que é tão corriqueiro, não é tão grave, eu não preciso perder meu tempo, né? E aí, a empresa pode ser tão tolerante em relação àquilo, que isso pode não promover, né, a aprendizagem, na verdade, pode ter essa relação negativa em relação à aprendizagem. Então, se são erros pouco críticos e a empresa tem uma alta tolerância, pode ser que isso seja ruim para a organização, porque uma alta tolerância com erros corriqueiros vai fazer com que ninguém se atente àquilo, ninguém queira perder tempo com aqueles erros e realmente não aprenda com eles. Então, olha que interessante, né? A gente tem aqui situações onde a gente estabeleceu relações entre as variáveis, mas o que mais foi interessante, né, nisso tudo, nessa pesquisa, é justamente ver que a criticidade é uma variável que vai moderar todas as relações que a gente estava estudando. Então, quanto menos crítico, né, esse erro, mais eu vou precisar de fatores organizacionais, mais eu vou precisar de fatores individuais para que, de fato, essa aprendizagem possa ocorrer. Então, essa é a grande resposta para o que a gente tem hoje, né? Então, a aprendizagem pode, sim, ser incentivada a partir do comprometimento do indivíduo com a aprendizagem, dos fatores organizacionais, da criticidade do erro, porém, erros que não são críticos tendem a ter essa necessidade de ter essa estrutura, tanto individual, do indivíduo querer aprender, como também os fatores organizacionais, para que isso possa impulsionar, de fato, essa aprendizagem a partir dos erros. Tudo bem? Então, essa é a grande conclusão. Como considerações finais, até para a gente ter um tempinho aí para vocês falarem, perguntarem, né, e até compartilharem de erros que vocês cometeram já, ou que já ouviram falar, eu acho que na contribuição prática, né, desse estudo, a gente tem a necessidade por parte das organizações de promover, então, esse ambiente propício, né, de ter esses fatores, ter uma alta gestão que entenda, que saiba talvez ter um nível de tolerância aí adequado em relação ao erro, ter procedimentos para lidar com os erros, para eles serem identificados adequadamente, ter colegas que possam trocar informações a respeito dos erros, isso é muito importante. Então, essa questão cultural, aí, a promoção de um ambiente factível para tudo isso é muito importante. E também é importante que a empresa incentive essa questão do comprometimento, né? Porque se não houver comprometimento individual, essa aprendizagem também não vai ocorrer. Como contribuições teóricas, né, então essa pesquisa foi importante no sentido de identificar os preditores aí de todo o modelo, né, e introduzir conceitos importantes nessa discussão, como a questão da criticidade e a tolerância em relação aos erros. Como limitações, né, a técnica é uma amostragem não probabilística, então os resultados, eles não podem ser, talvez, replicados em outra população, os resultados são provisórios, né? Muita coisa pode mudar em relação ao tempo, porque é uma fotografia que a gente tirou, e por mais que a gente tenha utilizado aí uma modelagem de equações estruturais, isso não prova uma relação causal, tá? Para próximas pesquisas, eu acho que é interessante incluir outras variáveis no modelo, principalmente para identificar um pouco melhor essa questão da diferença do trabalho das pessoas, porque tem pessoas que têm trabalhos muito mais criativos e artísticos e pessoas que têm trabalhos muito mais operacionais. Qual deles está talvez... qual deles pode cometer mais erros, né? É isso que eu quero dizer. Então, talvez essa característica do nível intelectual do trabalho desenvolvido possa também ser uma variável interessante para a gente discutir aí em frente à aprendizagem, à criticidade e tudo mais que a gente, né, discutiu nessa palestra, tá bom? Aqui tem algumas referências, mas é claro que quem gostar do tema, a principal referência já é o professor Bido, que está aqui conosco, mas eu posso também indicar várias outras internacionais para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse tema.
E eu deixo aqui, então, aberto para vocês perguntarem, falarem. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tem o Caio com a mão levantada. Se você quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone, Caio, e mandar bala. Oi, vocês me escutam bem? Sim. Agora eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo aí? Oi, não sei por que mudou do voltou. nada. Desculpa. Pronto, voltou. Então, uma coisa que eu acho que você deve ter considerado, mas que às vezes, talvez na maneira de explicar não fique tão claro, por exemplo, a gente já tem 2 pesos e 2 medidas na hora de caracterizar um erro. Então, por exemplo, se alguém, eu gosto de pensar em analogias mais evidentes para a gente, por exemplo, tem um encanador. Se ele não aperta direito um cano debaixo da sua pia, onde você vai perceber rápido e tudo mais, esse aí é um erro pequeno. Se ele não aperta direito um cano que está em cima em cima do teto, e, tipo assim, você só vai perceber quando o teto estiver caindo. Já tiver exatamente. Uhum. O teto já estiver caindo, quebrado, é um erro grande. Então, mesmo quando você fala, eu não sou super crítico com o erro, vamos imaginar o erro grande. Quando você não é super crítico no erro do teto, significaria essencialmente você não jogar uma cadeira na cabeça do cara. E, tipo assim, ao mesmo tempo, você não ser super crítico do outro é uma outra coisa que significaria essencialmente você pedir pro cara voltar no dia seguinte sem ser muito educado, por exemplo. Na verdade, o que você está falando tem a ver mais com a questão de tolerância do que com a criticidade, né? Claro que a gente pode ser mais tolerante ou menos tolerante dependendo do nível do erro que a pessoa cometeu, né? Mas acho que a palavra aí talvez seria tolerante. Isso, E perdão, claro... eu usei a palavra errada, mas você está certinho. Não, imagina. Mas eu entendi o que você quis dizer. E eu acho que é essencial o que você está falando, porque assim... a gente viu na pesquisa que talvez uma tolerância exacerbada, uma tolerância muito alta, talvez não seja tão positiva, porque às vezes as pessoas cometendo erro e a gente tolerando, aquilo talvez não incentive a aprendizagem. E eu acho que para deixar de uma maneira mais simples de entender o que eu estava dizendo, a gente tem paradigmas diferentes do que seria tolerância para criticidades diferentes dos erros. Ou seja, se alguma coisa é muito crítica, a gente já tem mentalmente um paradigma de tolerância menor. Então, mesmo quando você fala de, tipo assim, então é importante com erros grandes, a gente tem mais tolerância. Isso é porque, tipo assim, talvez tivesse muito pouca para esses erros mais críticos. E aí o que você acabou de falar sobre a contrapartida de erros menos críticos, talvez a gente também esteja, ao mesmo tempo, sendo muito tolerantes porque o paradigma está muito baixo para erros menos críticos. Só que eu achei isso daí interessante, essa questão essa relação, né? Da gente ter um paradigma, do nosso paradigma influenciar também, tipo assim, porque às vezes parece óbvio, mas se você coloca só as palavras literais, alguém pode ficar confuso, mas tipo assim, obviamente eu sei que você estava pensando, que você tem isso claro na sua cabeça. E o que você falou é uma coisa muito importante, porque realmente a tolerância é algo muito individual, né? A gente tenta medir a tolerância no nível organizacional, mas é claro que essa tolerância é refletida também pelo papel dos gestores, né? Então, são medidas talvez às vezes até muito subjetivas, e até sugiro no final ali, eu acabei não falando, mas eu sugiro talvez tentar trazer medidas mais objetivas para medir um pouco isso, porque a gente não tem. É difícil, né? Porque se eu perguntar para um gestor, talvez ele tenha uma visão. Se eu perguntar para um outro gestor, ele pode ter outra visão. Ele pode ser mais tolerante ou não. Então, essa questão da tolerância é importante. E quando a gente fala em tolerância em relação às organizações, a gente não está falando em aceitar os erros do jeito que estão e pronto. Não. A empresa pode ser tolerante no sentido de não criar grandes penalidades ou de não criar sabe aquele ambiente que você tem medo de falar que errou porque tem medo de alguma punição? É mais nesse sentido. Mas a organização não deve aceitar os erros. O que ela deve fazer é, de fato, ter procedimentos e estruturas que possam tratá-los, né? Então, dar uma solução para aquilo, evitar que aquilo ocorra novamente, fazer com que as pessoas consigam identificar aquele erro e corrigir e tratar sobre aquilo para que evite novamente, né? Então, essas estruturas são importantes. Então, eu posso ter uma empresa que seja tolerante,
que ela entenda que o erro pode fazer parte daquele processo, principalmente se for uma empresa de alta tecnologia, onde, né, para inovar a gente precisa tentar, errar e tentar de novo, né? Então, ela pode ser tolerante? Pode, mas ela pode ter mecanismos de controle de erro também, né? Para que aquilo talvez não se repita, para que... então, a tolerância não quer dizer que, eu vou ser tolerante e vou aceitar qualquer coisa. Não, eu posso ser tolerante de não criar um ambiente de medo, né, de terrorismo daquela empresa, mas eu posso sim ter mecanismos que possam lidar com essa questão dos erros. Sim, só para completar, e é por isso que as pessoas sempre falam que é importante numa entrevista você também entrevistar a empresa, porque você tem que entender, tipo assim, que tipo de ambiente você está se metendo. Claro, com certeza. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem até medo de perguntar nas entrevistas, né? Eu, quando eu era estagiária, eu morri de medo de perguntar. Mas, gente, tem que ter uma troca, né? É super importante a gente entender qual que é o clima, como que é esse ambiente organizacional estabelecido, né? Não só em relação a erros, mas em relação também a muitas outras coisas, né? Eu concordo plenamente com você. Mais alguém quer falar? Ninguém vai fazer, eu vou fazer uma pergunta. Por favor. Que assim, a turma está ainda fazendo graduação, né? Então, uma pergunta que de repente pode ser útil para eles, né? Uhum. Se vale a pena ir para essa carreira acadêmica, de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e levar, que nem você falou, eu dou aula e trabalho, quer dizer, na verdade você ainda dá aula, ainda tem uma atuação aí no mercado, né? E o que você acha? Olha, eu sou suspeita para falar porque eu sempre gostei muito de estudar. Quando eu começava a trabalhar nas empresas, vocês devem estar começando aí a carreira de vocês e perceber um pouco isso. Não é que nem na faculdade, onde a gente está sempre aprendendo algo novo, né? Chega um momento na empresa que parece que algo estagna, assim, né? Que talvez se você está naquele departamento há muito tempo, não surge muita coisa nova, você acaba fazendo mais do mesmo, principalmente quando você está começando a trabalhar. Então, eu sentia falta de ter essa complementação, de ter essa coisa assim, sempre nova. A não ser que você trabalhe por projetos, e tem empresas também que hoje em dia são mais dinâmicas, mas a grande maioria são empresas convencionais que eu senti essa necessidade de estar sempre aprendendo. Então, eu busquei a carreira acadêmica justamente para poder ter essa relação mais de perto com a aprendizagem, para eu poder pesquisar, para eu poder dar aula, que é alguma coisa que eu sempre gostei. Então, eu acho que é tão importante você considerar isso daí no seu projeto de vida, né? Porque às vezes a gente trabalhar nas empresas acaba consumindo o nosso tempo todo. E sobra pouco tempo para a gente pensar no nosso aprendizado, né? Às vezes a gente acha que terminando a faculdade acabou por aí, mas não é bem assim, né? Hoje em dia o mercado exige que a gente tenha pós-graduação, MBA, cursos de especialização, cursos técnicos. Então, eu fui buscar mais essa carreira docente justamente porque eu sempre gostei de seguir nessa área, sempre fui curiosa, gostava de aprender coisas novas, então acho que nesse sentido a carreira acadêmica me completou bastante, sabe? E querendo ou não, eu atuo numa área onde eu também dou aula sobre isso e estou sempre pesquisando coisas que eu posso usar no meu dia a dia, então é muito gostoso você ter essa complementaridade e poder trabalhar nesses vários âmbitos. Eu me sinto bem completa nesse sentido, sabe? Mas é algo que você tem que gostar. A carreira acadêmica não é uma carreira fácil. Muitas vezes você trilha um caminho sozinho, né? Para fazer a sua tese, a sua dissertação. Tem que aprender muito, tem que estudar muito. Então, realmente tem que gostar do que faz. Ok, mais alguém quer perguntar? Tem aí ainda 5 minutinhos, se alguém quiser. Só para... Eu coloquei aqui no chat a respeito da presença. O próprio Teams ele gera uma lista com o nome das pessoas que estão aqui no evento. Só que como tem pessoas que às vezes usam o apelido ou coisa do tipo, então às vezes ele registra errado e a gente não consegue captar quem que estava presente. Então, para evitar esse problema do aluno falar, eu fui, mas não contaram não ter presença, presença, né? eu estou pedindo para colocar o nome completo com tia,
E quem for externo, colocar o CPF e mais algum e-mail para a gente poder depois mandar o certificado, né? Então, acho que está ok. Tem mais uma pergunta aí, ó. Tem mais uma mão vamos lá. levantada. Pode fazer. Eu Caio? Não, acho que não. Não, Acho que não ele sou eu, não. Era outra pessoa. Power Guido. levantou. Power Guido. Vamos lá, Power Guido. Acho que não está mais levantada, não. Levantou sem querer, talvez. Eu tenho só um comentáriozinho, aproveitar que não tem ninguém. Por favor. Eu acho que isso daí, se você for pensar, todo o tema da palestra, como você disse, tá intrínseco na nossa humanidade, porque se você for refletir, os erros são uma manifestação física da maior diferença entre nós e outros animais, que é o que? A possibilidade de pensamento. E o pensamento, se for pensar de uma certa maneira, é a capacidade de deixar os nossos pensamentos morrerem por nós, né? Então, obviamente, isso daí é muito mais severo e evidente em casos mais pré-históricos. Então, por exemplo, se você pensa, nossa, ali tem um leão, se ele me ver, eu vou morrer. Então, tipo assim, óbvio, é meio fácil. Você consegue se imaginar morrendo pro leão. Mas para a nossa vida também é muito aplicável. Então, por exemplo, se você tá lá de manhã e você fala, mas só mais 5 minutos, e você se conhece, sabe que você vai perder a hora, então você tá deixando o seu pensamento, e tipo assim, é um saco, não entendo errado, quando uma parte de você morre, entre aspas, você, tipo assim, não é uma coisa legal, mas você, então, e obviamente, tipo assim, se você cometeu um erro, você externalizou essa possibilidade, tipo assim, problema, então você, por exemplo, no caso, você já aconteceu alguma vez você falar somente 5 minutos e se atrasar. Então, é só o que eu achei essa conexão interessante. E são coisas que a gente não aprende, né? Eu sou dessas também, que fica no snooze, fica e acaba me atrasando. Já atrasei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cometi esse erro várias vezes, aprendi com ele, continuo fazendo. Então é interessante essa sua analogia, porque talvez é um erro que para mim não tenha tanta importância, não tenha marcado tanto, mesmo tendo atrasado e errado algumas vezes em saber que aquilo não vai dar certo e ainda assim eu insisto naquele erro, mas é algo muito interessante essa questão, né? E quando eu estava pesquisando, assim, né, sobre erros, até filosofando um pouco sobre isso, né? Como a gente é privilegiado em poder errar e perceber o erro e corrigir esse erro, né? Isso nos diferencia, essa capacidade de pensamento, de reflexão, de retornar em algum momento e ter essa mentalidade, é o que nos diferencia aí, né, de toda a composição aí que a gente tem no mundo, né? Então, nós somos únicos e somos capazes de errar e perceber nossos erros e corrigi-los. Então, acho que vamos encarar, acho que com uma última mensagem aqui para a gente encerrar, vamos encarar os erros talvez de outras formas. Não estou falando de ser totalmente tolerante e aceitar os erros, não, eu estou falando de entender que os erros podem existir e tentar trabalhar da melhor forma para corrigi-los. E não pensar que todo mundo só acerta, que tudo é sucesso, porque hoje em dia a gente, né, ouve muito, né, todo mundo só contando as partes do sucesso, mas talvez contar os erros e contar histórias e acontecimentos de erros possa evitar que outras pessoas cometam aqueles mesmos erros. Então é muito importante discutir sobre os fracassos também. Então, acho que essa é uma ideia importante aí para a gente seguir nesse tema, e quem se interessar de novo, procurem coisas aí, artigos do professor Bido, que tem bastante coisa interessante, artigos internacionais também, quem quiser, é só entrar em contato conosco, que vai ser um prazer poder compartilhar com vocês esses conhecimentos. Eu deixei aqui meu e-mail, quem quiser também, tá bom? Fico super à disposição. Acho que é isso, então... Muito obrigado a professora Silvia pela palestra. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final, né? E tenha uma ótima semana, né? A gente tem ainda mais alguns dias aí de palestra, né? É isso. Parabéns a todos aí. Boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês.